Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Estamos aqui mais uma vez conectados, eu e você, com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O motivo da nossa maior alegria é servir ao nosso Mestre. Estamos aqui para mais uma vez passearmos pelas Escrituras Sagradas. Este é o propósito do canal Manancial. Vou pedir para você se cadastrar no nosso canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, nos ajude a multiplicar a palavra do Senhor. O nosso propósito não é nada de edificação pessoal, e sim de construção do reino de Deus através dessas mensagens de vida eterna que nós só conseguimos nos conectar a Deus quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele. E esse é o propósito deste canal, nos relacionar com Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Vida de oração, leitura da palavra, meditação. São pontes, que nos levam a esse relacionamento, que constroem esse relacionamento. E é este o intuito desse canal, dar ferramentas, ânimo para que você possa se conectar com o Senhor, construir com Ele um relacionamento íntimo e pessoal, te fortalecer espiritualmente, te curar emocionalmente e, sobretudo, te dar estratégias, A nossa vida, a gente passa por muitos percalços, muitas dificuldades, e muitas vezes a gente tem que se reinventar, muitas vezes a gente se depara com situações limites, que nós não sabemos o que vai ser das nossas vidas. Então, o propósito desse canal é esse. Eu, você, nós, conectados com Jesus Cristo. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco de um personagem que, para mim, é um personagem assim muito especial. Ele é um príncipe e ele tem tudo que a gente deseja encontrar numa pessoa nobre, E ele era literalmente um príncipe. E ele tem uma nobreza de caráter, de espírito, virtudes que fizeram dele assim um personagem muito marcante na história da Bíblia. Só que ele é discreto. Poucas vezes ele nos inspira a mensagem nos cultos. Poucas vezes nós paramos para meditar na vida dele. Mas a lição de vida dele é muito, muito linda. E eu estou falando de Jonatas, filho de Saul. E eu não vou falar da história da vida dele inteira, não, porque não é o propósito desse devocional, desse passeio pelas Escrituras Sagradas. O nosso passeio hoje, ele está precisamente em 2 capítulos da Bíblia, que depois você pode ler aí na sua casa, Pode abrir as Escrituras Sagradas e passear pelas Escrituras, versículo por versículo, meditando, extraindo muito mais coisas que vão alimentar a sua alma, que vão lavar o seu espírito, que vão te conectar com o Senhor, que vão te dar propósito, E está lá em 1 Samuel, o capítulo 13 e o capítulo 14. E eu vou te falar uma coisa, que o 14 nem é inteiro, tá? O 14 é parcial deste passeio pelas Escrituras Sagradas. Então, 1 Samuel, capítulo 13. A história de Jonatas, a história do guerreiro Jonatas, a história deste homem que tem tanto a nos ensinar. E eu vou fazer aqui, não vou fazer nenhuma leitura específica, vou citar alguns versículos, tá? Mas antes da gente fazer esse passeio, eu queria contar para você, assim, o enredo, O enredo dessa história. Era uma guerra declarada entre o exército de Jonatas, do povo hebreu, dos israelitas, contra os filisteus. Os filisteus, raça que sempre perseguiu, que sempre quis dizimar, e eles estavam num determinado lugar
Saul era rei e eles estavam num determinado lugar ali, na montanha de Betel, né? Em Miqumas, né? Era este o local que eles estavam. E Saul, se você ver lá no começo, nesse capítulo 3, ele tinha 3.000 homens. 3.000 homens para enfrentar os filisteus ali nas redondezas da montanha de Betel, né? 3.000 estavam com Saul, 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Então ele ficou ali com um pequeno número de soldados, né? E os demais foram para suas casas. E ali eles estavam em guerra contra o filisteu. Os filisteus vieram então para próximos, né, ali, e lá no capítulo 5, você vê que os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros. 30.000 carros de guerra. Olha lá, eles estavam com 3.000 com o rei Saul, 1.000 com Jonatas, ou seja, 4.000 contra 30.000. É assustador, né? E o povo em multidão como areia. Os filisteus eram uma multidão como areia que está à borda do mar. Assim que as escrituras sagradas falam. E vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. O povo se escondeu. Olha só, olha onde os israelitas foram se esconder. Eles eram em um número completamente desigual. Eles viram que o exército filisteu era poderoso e eles viram que eles vinham ao encalço deles e que a guerra seria muito sangrenta. Então o que eles fizeram? Eles estavam em angústia. O povo de Israel estava angustiado. Está angustiado porque você não está vendo saída, porque o inimigo está te cercando de todos os lados. Mira aí nessa história, tá? Vai te ensinar bastante. E aí eles foram, o povo se escondeu. Olha onde o povo hebreu foi se esconder: pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Ou seja, qualquer buraco o povo estava entrando para se esconder. Os soldados de Israel estavam entrando em qualquer buraco para se esconder dos carros de guerra que estavam descendo para a batalha contra Israel. Os filisteus eram poderosos, estavam num número muito mais assombroso, era desigual a guerra, então cabia a eles somente se esconder porque eles estavam angustiados. Na hora da batalha, se você der vazão para as emoções tóxicas, você também vai entrar dentro de cavernas, você também vai entrar dentro de buracos, você também não vai ver a luz, você também não vai sair ao sol, você também vai viver na escuridão. Presta atenção aí nesta mensagem, tá? E aí, o que aconteceu? Saul falou assim: eu preciso do profeta. Nós vamos ter que fazer uma oração, nós temos que invocar, a arca estava lá com eles, tá? Então a gente vai ter que clamar a presença de Deus. Saul não era bobo, Saul sabia que o Senhor, se o Senhor estivesse naquela batalha, mesmo com esse número reduzido de soldados, ele sairia vencedor, ele exterminaria os filisteus. Entenda isso, viu, amados? Tá? Nenhuma guerra é perdida. Por mais que o inimigo seja grande, poderoso, por mais que você tenha respeito pela giganteza dele, sabe? Às vezes você vê assim um monte de pessoas se alinhando, você vê que você é sozinho, você vê que você não tem ninguém para te estender a mão, para te ajudar, para ser o seu apoio, a sua justiça.
Você às vezes fica desolado e sozinho, como este povo de Israel estava se sentindo. Mas o rei Saul sabia, isso era uma verdade. Se Deus estivesse naquela batalha, não haveria o que temer. E aí, você também tem que ter essa verdade. Quando Deus está na tua vida, quando Deus é guerreiro, Ele te dá estratégias, Ele guerreia contigo as pelejas dessa vida. Você não tem o que temer, você não tem o que se espantar, você não tem o que ficar pensando e se escondendo e correndo dos seus problemas, porque quando a gente se esconde, é como se a gente estivesse adiando os problemas para daqui um certo tempo, para depois, e a solução nunca virá, porque a solução, amados, a solução está em quem se posiciona. E Saul sabia que se Deus se posicionasse ali, a solução seria fatal. Aí ele manda chamar o profeta, e o profeta demora 7 dias para vir. De certo, eu penso que ele estava numa região muito difícil. Talvez a demora de Samuel, a demora do profeta Samuel, seja porque ele estava vindo numa difícil caravana. Aquele tempo era um tempo de guerra, aquele tempo era um tempo em que os caminhos não eram seguros. Ou talvez, o que eu mais acredito é que Deus tenha determinado a Samuel que esperasse aquele tempo, para que o sacrifício fosse feito quando fosse verdadeiramente o tempo oportuno. Então, amados, olha só, olha que grandes lições. Saul aqui já nos dá uma lição importante. Ele nos dá a lição importante de que com Deus nós vencemos todas as batalhas. Mas ele também nos ensina aqui, que há um tempo determinado para Deus entrar em ação. Há um tempo determinado para que Deus venha fazer o que Ele precisa fazer para que nós possamos ser vitoriosos nas nossas guerras. E Saul foi tolo, não cometa jamais a tolice de Saul. O que Saul fez? O Samuel está demorando, ele esperou 1 dia, ele esperou 2, ele esperou 3, ele esperou 4. Quando esperou 7 dias, e ele viu que o povo já estava angustiado. Aí o povo começou a ir embora, a se espalhar. Leia lá depois, o versículo 8, você vai ver isso. O povo começou a dar no pé. E aí ele falou assim, o quê? Com 3.000 eu tenho pouca chance? Imagina com 1.000, com 2.000. Aí ele começou a ficar angustiado também. E ele meteu os pés pelas mãos. O que ele fez? Ele fez o sacrifício. O sacrifício que somente o profeta podia fazer naquele tempo, era a determinação do Senhor. Ele fez, ele não era chamado a fazer aquilo. E ele foi lá e sacrificou. Sabe por que ele sacrificou? Porque aí o povo ia se emocionar, ia ver que eles estavam com Deus, e aí ia nascer coragem do povo para o povo guerrear com ele. Olha só que coisas absurdas, Viver de aparências, de coisas fantasiosas, de coisas que te põem em projeções. Para quê? Para quê? Sabe? Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é quando você retira a maquiagem. Deus sabe quando você é, quando você se despe e vai dormir na tua cama, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, Deus sabe exatamente quem você é. Para que essa aparência fantasiosa? Para que viver esse glamour de sabedoria, de entendimento, de unção, de conhecimento? Para quê? Para quê? Para que você querer fomentar aliados, ter pessoas que te apoiem, quando você é absolutamente fingido? Não, Deus não está nesse negócio não, de fingimento, Para que isso? E aí, olha só, aí Samuel chega. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, de oferecer o holocausto, Samuel chega.
Ou seja, ele poderia ter esperado um pouquinho mais e o destino dele seria outro, mas ele escolheu meter as mãos onde ele não era chamado, fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Ele escolheu viver uma fantasia do que se revestir da autoridade de Deus. E Samuel chega e fala assim: que fizeste? Disse Saul: portanto vi que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora, olha lá, Samuel que fala, né? Agora descerão os filisteus sobre minha Gigal. Então Samuel disse a Saul, agistes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu e te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Olha só, olha a mensagem que Samuel trazia para Saul, que Deus ia confirmar o reinado dele para sempre. Mas como ele agiu neciamente, ou seja, como uma pessoa inconsequente, como uma pessoa que não dá valor a Deus, como uma pessoa que não se sujeita à autoridade de Deus, aquela promessa tinha sido acabado de ser retirada da vida dele, ou seja, ele não ia ser um Deus, ele não ia ter o reinado dele confirmado por Deus sobre Israel, ou seja, ele ia se tornar um derrotado. E aí, então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Gibeá de Benjamim é onde Jonatas está. E Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões. Você estava achando pouco? 3.000 contra os 30.000 dos filisteus? Depois que demorou esse tempo todo dos holocaustos e que Saul fez o sacrifício tudo errado para Deus, não entregou a oferenda da maneira como Deus esperava, só ficou 600, tá? E aí, olha só, os filisteus vinham por 3 caminhos. Olha que interessante. O inimigo, ele viu que a boca estava mais apertadinha ainda, aí o que ele faz? Olha, eu vou cercar, ele está aqui, eu vou vir por aqui e por aqui. Ou seja, se ele correr para cá, ele me encontra. Se ele correr para lá, ele me encontra. Se ele correr para cá, ele me encontra. Ou seja, eu vou encontrar com ele e vou ganhar. Olha como é que o inimigo é. Você viu como é que não adianta você ficar desesperado? Porque o inimigo vai te cercar por todos os lados para te derrubar, para te destruir, para acabar com o seu projeto. Você viu como que não adianta você ficar desesperado e fazer as coisas do teu jeito, no seu tempo, da maneira como que você pensa, porque assim, o que Deus falou para Saul? Você foi nécio. Ou seja, você foi inconsequente, você foi um tolo, você foi uma pessoa que é sem compromisso comigo, né? É nesse sentido que a palavra do Senhor vem aqui para nós. E aí Deus vai te colocar nesse mesmo patamar. E aí, os inimigos vinham descendo, né? Um por uma companhia, outro por outro por outro lado. E em toda Israel não havia nenhum ferreiro se achava. Olha que informação importante. Além dele estar nessa enrascada toda, Saul, ainda não tinha ferreiro em Israel. Ou seja, não tinha pessoas que fabricavam as armas de guerra, as espadas. Ele era um rei que estava cercado por 3 frentes do exército do inimigo, completamente escondido dentro de cavernas, dentro de covas, dentro de pedras mesmo, assim, era uma coisa muito esquisita onde eles estavam, completamente esquisita, e não existia com ele fabricantes de armas. Olha a situação dele, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha a situação do povo hebreu. Então eles não tinham espadas, eles não tinham condições de vencer aquelas guerras, e eles estavam assim, sem nenhuma estratégia, eles estavam completamente perdidos. Aí se você ler um pouquinho mais, você vai ler assim, que, no versículo 20 do capítulo 13, fala assim, e todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha
e a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os sachos, para as enxadas e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados e para consertar as arquilhadas. Então você veja, amados, que até para amolar os instrumentos de guerra, eles não tinham como. Eles só tinham para aquilo que eles mexiam com a agricultura, mas para os instrumentos de guerra, até para ser afiados, para ser consertados, era preciso descer até o inimigo. Olha como é que o inimigo faz quando ele quer te controlar a sua vida. Ele pega as rédeas da sua vida, ele pega os pontos principais da sua vida e vai te amarrando. Ele te amarra na parte financeira, ele vai lá e te dá uma prensada lá na parte do seu trabalho, ele vai lá e talvez ele dá uma puxada lá na sua parte de saúde, né? Então ele vai te pegando por todas as frentes para que você fique no domínio dele. O inimigo sempre vai agir assim, ele vai sempre te cercar, ele vai sempre se posicionar de um modo estratégico para te aniquilar. Mas calma lá. E sucedeu que no dia da peleja, aí chegou o dia da guerra. Se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se achava na mão de Saul e de Jonatas, seu filho. Quem tinha espada para guerrear? O rei e o seu príncipe, Jonatas. Quem Deus estava chamando ali para fazer justiça, para enfrentar o inimigo, para vencer? Eles estavam colocando uma espada de autoridade sobre Saul, e você já viu que ele fez tudo errado, né? E ele estava dando uma espada de autoridade para Jonatas, o príncipe. E aí saiu da guarnição dos filisteus a caminho de Miqumas. Olha lá como ele estava, né? Então eles estavam 600 homens ali, né? E Jonatas, ele vem e fala, e o povo todo escondido, tal, naquela coisa. Aí Jonatas vai, como estrategista de guerra, presta atenção. O guerreiro de Deus, ele vem com uma estratégia, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você vence suas lutas. Jamais é de qualquer jeito. Você tem que ter uma estratégia. Presta atenção nisso, anota aí. Eu preciso ter estratégia. Aí Jonatas, ele analisa a situação. Ele falou assim, eu tenho uma penha grande, uma pedra enorme. Aí eu tenho que passar por um outro ponto que é de difícil acesso. Aí eu tenho que ter um outro acesso muito difícil. Aí eu vou sair por baixo e eu vou sair de cara no inimigo. O inimigo vai me ver. E ele tinha uma espada. Você viu só como é que Deus é interessante? Aí ele pegou o arqueiro dele, eu não sei nem se é arqueiro ou se é escudeiro, sinceramente me falta a palavra, mas ele pegou aquele moço que era o que ajudava ele na guerra e falou assim, olha, nós vamos lá enfrentar o inimigo. Mas peraí, vamos pensar aqui. Se com 3.000 estava difícil, depois que Saul fez toda aquela ceninha, só ficou 600? 600? Foi 600 mesmo que ficou? Uns 600 mais ou menos, né? E aí, o guerreiro vai sozinho? Pergunta aí com você mesmo. O guerreiro vai sozinho? Ele vai. Pode responder para você mesmo, ele vai. Por que ele vai sozinho? Porque ele é destemido, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe que ele vai ter que passar por um caminho muito difícil, muito íngreme, muito liso. Era um desfiladeiro. Por quê? Porque eles estavam entocaiados. Mas era preciso tomar posição, era preciso se mostrar forte para o inimigo. O inimigo, ele tem que te ver forte, ele tem que te ver de pé, ele tem que te ver tomando posição, ele tem que te ver enfrentando os seus problemas,
orando a Deus por solução, sendo a solução na vida das pessoas que estão ao seu redor. Para que crítica? Para que dureza? Para que você ficar com competições com as pessoas? Se ali nessa corrente do bem, vai fazer o bem para as pessoas que são menores do que você e para as pessoas que são maiores do que você. A grandeza da pessoa está quando ela olha para aqueles que são maiores do que ela e fala assim, peraí, né? Eu também posso ajudar. Olha, eu estou aqui para fazer a diferença. Então era isso que Jonatas fez. Ele olhou, tinha só 600. Se angustiou? Não. Ele falou assim, eu preciso sair da caverna. Aí ele olhou lá e falou assim, meu Deus, esse pessoal é muito grande, mas espera aí. Meu Deus é comigo, eu vou. E aí ele começa, né? Ele passa. Aí ele faz um desafio. Se você lê o guerreiro Jonatas, ele faz um desafio. Ele fala assim para o amigo dele, o companheiro dele de guerra. Ele fala assim, olha, nós vamos sair lá, né? Depois que a gente passar por esses 3 lugares muito íngremes, nós vamos dar de cara com o inimigo. E aí a gente vai por tudo ou nada. Por tudo ou nada ele foi usado. Mas ele falou assim, se o inimigo falar assim, ó, vem, a gente vai porque o Senhor é conosco e nós vamos ganhar essa guerra. Se o inimigo falar assim, fique aí, nós perdemos a guerra, nós vamos perder as nossas vidas, mas nós vamos perder lutando. Olha como é que o príncipe Jonatas, ele é ousado, ele é um guerreiro. Guerreiros são assim, guerreiros não se intimidam diante das situações difíceis. Aí ele pega e ele vai, e quando ele chega próximo, que ele passa por aqueles lugares são tão difíceis, tão íngremes, tão lisos, correndo risco de morrer ali naquele desfiladeiro, né? Ele chega, o inimigo fala assim, vem aqui, olha lá, os hebreus resolveram sair das covas, olha lá, aquele povo, os israelitas, saíram das covinhas, venham aqui. E aí era a senha que ele tinha combinado com Deus. Ele falou assim, Deus já me deu a vitória. E ele desceu com uma ousadia, ele desceu matando os inimigos, enfrentando com a espada dele que ele tinha em punho, e ele foi. E sucedeu que, deixa eu ver quantas pessoas, 20 homens, eles feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, né? Então ele começou a ferir, ele feriu uns 20 filisteus, e aí os filisteus viram que eles não estavam brincando. Mas espera aí, Ana, você está me dizendo que Jonatas, um único guerreiro, só porque ele era destemido e ele cria em Deus, ele matou 30.000 filisteus que estavam em carros de guerra? Ele não fez isso. Sabe por quê? Quando ele começou a ferir os 20, amados, Deus se agradou tanto de Jonatas. Ele se agradou tanto de Jonatas, tanto desse guerreiro ousado, que ele mandou um grande terremoto. Ele fez a terra tremer. Porque o guerreiro dele tinha se posicionado. Amados, e aí houve tremor no arraial. Isso já é 14, tá? O capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 15. E houve um tremor no arraial, no campo e em todo o povo, e também na mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Ou seja, os filisteus ficaram tão confusos, que eles mesmos se batiam neles mesmos, eles mesmos fugiram deles mesmos. Foi uma loucura total naquele exército, aquele exército poderoso, dominador, que vinha por 3 frentes. Eles não contavam com Deus. Saul tinha feito
tinha metido os pés pelas mãos, ele também tinha desagradado a Deus. Mas Jonatas não, Jonatas foi ousado, Jonatas foi um guerreiro, e um guerreiro não se intimida diante das situações. E aí você vai ver depois que eles trouxeram a vitória, que foi uma vitória muito marcante para eles, muito importante para eles, né? Se bem que Saul já não era mais vamos dizer, Deus já ia levantar Davi logo na sequência aqui dos livros, você vai ver. Mas o que me chama a atenção para nós aqui nessa meditação é da importância da tomada de posição, da correta tomada de posição. Então não se intimide diante dos problemas da vida. Não se intimide diante das situações adversas que roubam sua paz, que podem tirar você do seu equilíbrio. Não permita que você perca seu equilíbrio emocional. Não permita. Deixe os problemas no lugar correto, no local onde você sabe que você vai conseguir exterminá-los. Os maiores inimigos começam aqui na mente. Se Jonatas pensasse como o pai dele, ele não teria vencido. Talvez os filisteus tivessem vindo mesmo pelas 3 frentes e matado eles. Mas ele pensou como um guerreiro. Ele falou assim: eu posso morrer, mas eu não vou morrer dentro da caverna. Eu vou morrer me expondo. Eu vou morrer com a minha espada. Deus me deu a espada. O que é a espada? É autoridade, é conhecimento. A espada do cristão, é isso aqui que é a espada, Tá vendo? Conhecimento da verdade, estratégia para vencer a vida. Os problemas da vida estão aqui. Estratégias que vão nos fazer passar desta vida para outra vida, para a eterna, para aquela que não se esgota. A estratégia que vai nos levar de novo para casa do Pai. Passa por aqui. Guerreiros, eles conhecem muito bem a sua espada, eles sabem manejar muito bem a sua espada, eles têm o conhecimento da espada, eles sabem o peso da espada, eles sabem a autoridade da espada, eles sabem utilizar a espada, eles não guardam a espada, eles não escondem a espada, eles não se apresentam com espadas, põe espada na mão para se apresentar perante o inimigo, porque ele sabe que Deus peleja com ele. Seja um Jonatas nessa geração, seja um Jonatas que acredita, seja um Jonatas investido, seja um Jonatas que tem autoridade para vencer diante dos inimigos, porque você é aquele que é chamado a ganhar as tuas guerras. As guerras são suas. As suas lutas pessoais são absolutamente suas, ninguém pode viver por você, mas você pode se apresentar, você pode vencer suas guerras. É este que é o propósito desse devocional hoje. E sabe quem é essa autoridade nas nossas vidas? É Deus. Amados, nunca, jamais em sua vida se esqueça do que Jesus fez por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito para que através deles nós vencêssemos. A nossa espada, que é a Bíblia, ela tem um autor principal, ela tem um único guerreiro que fez tudo por nós, que se chama Jesus Cristo. Jonatas é o guerreiro dessa história, mas o nosso príncipe, o nosso guerreiro, aquele que vem ao nosso encontro, aquele que vem e luta por nós, ele não é príncipe como Jonatas, ele é rei, é o rei Jesus. É por ele que nós devemos nos sair sim das cavernas e nos apresentar sem nenhuma timidez diante das pessoas, para ensinar para elas um segredo precioso que só Jesus pode transformar o caos em paz. Só Jesus nos tira do sangue da morte e nos dá o sangue da vida. Ele nos dá, ele pagou com o sangue dele. O sangue da morte dele nos garante a vida eterna. Você está entendendo? Olha, Jesus nos tira da falência, da fome e da miséria e nos traz o pão da vida. Ele nos dá a água que sacia a nossa sede. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para sermos
completamente satisfeitos. Amados, não existe limites para o agir de Deus. Quem limita Deus somos nós. Às vezes você está agindo como Saul, você está se limitando, mas aprenda a manejar a tua espada como Jonatas. Saul tinha a espada dele e foi para dentro da caverna. Jonatas tinha a espada dele e foi se apresentar diante do inimigo, e ele ousadamente desafiou o inimigo e venceu, porque quando você se apresenta, a terra treme, o mundo espiritual treme, e o inimigo bate em retirada, porque ele não pode vencer aquele que é ungido do Senhor, aquele que tem a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Amém, amados? Este foi o nosso passeio pelas Escrituras de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa meditação. Eu espero que você tenha se inspirado a ler a palavra de Deus. E eu espero que você compartilhe esta palavra vitoriosa de Deus com todas as pessoas que estão necessitadas. Há tantas pessoas enfrentando guerras, mas você pode fazer a diferença na vida delas. Você, nós, em conexão com Jesus Cristo, nós venceremos todas as nossas guerras. Mira aí, presta atenção nisso. Você, conectados com Jesus Cristo, nós venceremos todas as nossas guerras. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus, fique em paz. Olha, um beijo enorme no seu coração. Até o nosso próximo devocional. E gostou do nosso vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a ser os dispenseiros da palavra de Deus. Há tanta gente necessitada de ouvir notícias boas. Tchau, até mais.